Tive tantos pacientes na minha clínica de longevidade que me procuraram depois de lhes terem dito que estava tudo bem. Eles consultam o seu médico de família há anos e fazem as análises ao sangue anuais. E todos os anos a mensagem era a mesma: os seus exames estão ótimos, volte no próximo ano. Mas muitas vezes, quando olhamos mais de perto, acabamos por descobrir sinais precoces de doenças que já se começaram a desenvolver silenciosamente em segundo plano. E passariam anos até que as análises de rotina indicassem que algo estava errado. É por isso que neste vídeo quero orientá-lo através de 5 exames de sangue críticos que têm o potencial de salvar a sua vida. Estes exames laboratoriais não são pedidos rotineiramente pelo seu médico de família, mas são incrivelmente importantes porque podem detectar precocemente doenças evitáveis muito antes de os sintomas aparecerem ou de ocorrerem danos nos órgãos. No entanto, não basta apenas fazer estes exames. Isso é, na verdade, apenas o começo. Enquanto assiste a este vídeo, certifique-se de que compreende a nuance da interpretação de alguns destes resultados, porque o que fará com eles será diferente para cada pessoa. Além disso, se o seu médico não pedir estes exames rotineiramente, poderá não ter a experiência necessária para os interpretar corretamente. Por isso, precisará de garantir que é capaz de interpretar esses resultados por si mesmo para que possa ser o seu próprio defensor. E no final do vídeo quero analisar um exame laboratorial que é pedido rotineiramente como parte do seu check-up anual, mas que é frequentemente interpretado erroneamente como normal, embora possa já estar a mostrar sinais de problemas. E, como sempre, embora eu seja médico, não sou o seu médico. Portanto, fale com o seu médico antes de fazer qualquer alteração no seu regime de saúde, pois este vídeo é apenas educativo e não constitui aconselhamento médico. Agora vamos começar com um dos mais importantes indicadores de doenças cardíacas de que muitas pessoas nunca ouviram falar, a lipoproteína A, ou outro nome para isso que é LPA. Basicamente, a LP é uma partícula de gordura no sangue. Se tiver níveis elevados de LP, triplica, basicamente o risco de sofrer um infarto em indivíduos jovens com menos de 45 anos. Na verdade, se alguma vez ouvir falar de uma pessoa jovem que é o retrato da saúde perfeita e que do nada sofreu um ataque cardíaco, bem, há uma probabilidade bastante grande de que tenha níveis elevados de LP. É importante medir isto porque a LP está elevada em 1 em cada 5 europeus. Portanto, escolher uma pessoa ao acaso na rua, ela tem 20% de probabilidade de ter uma doença cardíaca precoce que precisamos de detectar cedo antes que sofra um infarto ou um AVC. E aqui está algo importante, a LP elevada é quase inteiramente genética. E como os genes não mudam, só precisamos de verificar uma vez na vida. Deve verificar lá, especialmente se tiver um histórico familiar de doença cardíaca prematura. Isso seria o diagnóstico de doença cardíaca num membro da família antes dos 55 anos nos homens e antes dos 65 anos nas mulheres. A razão pela qual a LP é tão problemática é porque age como uma partícula de LDL turbinada. Tal como o LDL, a LPA também transporta colesterol no sangue, mas a LPA é tanto pró-aterogénica como pró-trombótica. O que isto significa é que não só acelera a formação de placas, como também torna essas placas mais propensas a romper e causar coágulos. Além disso, também pode desencadear inflamação e acumulação de cálcio na válvula aórtica, o que leva a uma condição chamada estenose aórtica, que pode causar todo o tipo de problemas cardíacos e insuficiência cardíaca. Se fizer o exame e descobrir que o seu nível está elevado atualmente, não temos formas de tratar especificamente os níveis elevados de LPA. Infelizmente, a dieta e o exercício têm efeitos mínimos e inconsistentes na LPA. Existem alguns medicamentos promissores no horizonte que podem baixar substancialmente os seus níveis de LPA, mas nada foi aprovado ainda. Portanto, entretanto, se tiver níveis elevados, o que fazemos é adotar uma abordagem extra-agressiva para baixar os seus outros fatores de risco cardiovascular, como a hipertensão arterial, a resistência à insulina e a inflamação.
Também tentamos baixar o seu LDL ou a ApoB, que é precisamente o próximo exame de que precisamos falar. A maioria dos painéis lipídicos padrão que recebe no seu check-up anual verifica o seu LDL-C, que é uma medida razoável do risco de doença cardíaca, mas não conta a história toda. É por isso que incentivo sempre as pessoas a verificarem também a sua ApoB ou a polipoproteína B para obterem uma avaliação mais precisa do risco. E eis por que razão isto é importante. O LDL, que significa lipoproteína de baixa densidade, é apenas um tipo de lipoproteína que transporta o colesterol do fígado para os tecidos. As pessoas referem-se frequentemente a ele como colesterol mau, porque níveis elevados de LDL podem contribuir para a acumulação de placas nas artérias, o que aumenta o risco de infartos e AVCs. Mas há mais intervenientes na mistura que também aumentam o seu risco, não apenas o LDL. Há também o VLDL lipoproteína de densidade muito baixa e o IDL lipoproteína de densidade intermédia. Estas partículas também podem causar aterosclerose. Isso significa que pode ter um LDL normal, mas ainda assim estar em risco. É por isso que a ApoB é um preditor muito melhor de doença cardíaca. Cada uma dessas partículas transportadoras de colesterol, LDL, IDL e VLDL, tem uma molécula de ApoB ligada a ela. Assim, quando mede a ApoB, está na verdade a contar cada partícula heterogénica e a capturar a totalidade do risco. Para a maioria das pessoas, a ApoB e o LDL movem-se juntos. Se o seu LDL estiver alto, a sua ApoB provavelmente também estará. E se o seu LDL estiver baixo, a sua ApoB provavelmente também estará baixa, mas nem sempre. A ApoB torna-se um preditor de risco muito melhor do que o LDL se tiver resistência à insulina. Isto abrangeria situações como pré-diabetes, diabetes tipo 2 fígado gordo e, em alguns casos, hipertensão arterial SOP, síndrome do ovário poliquístico ou se tiver triglicéridos elevados. No cenário de resistência à insulina, muitas vezes tem partículas de LDL mais pequenas e densas, que são, na verdade, mais propensas a causar a acumulação de placas, e estas partículas não serão capturadas pelo número do LDL-C. Com os meus pacientes que consulto para longevidade, onde frequentemente pensamos no risco em termos de horizontes de 2,0, 3,0 ou 40 anos, tentamos manter o número da ApoB abaixo do percentil 5 da população. Para a maioria das pessoas isso significa abaixo de 60 mg/dl. E é aqui que a minha recomendação pode ser diferente da do seu médico de família, porque na medicina convencional somos ensinados a usar a calculadora de risco ASCVD de 10 anos. Mas, mais uma vez, a placa é algo que se desenvolve ao longo de períodos muito mais longos. Ela começa mesmo na infância. Começamos a ver evidências de aterosclerose nas artérias de pessoas na adolescência e na casa dos 20 anos, antes de culminar para a maioria num infarto aos 60 ou 70 anos. Portanto, confiar numa avaliação de risco de 10 anos é uma janela demasiado curta para fazer mudanças eficazes. Penso nisso como saltar de um avião, mas não abrir o paraquedas até estar a poucas centenas de metros do chão, em vez de o abrir a 1000 metros ou à altura correta. Se houver paraquedistas a ver, avisem-me para eu aperfeiçoar a minha analogia. O momento de acionar o paraquedas ou o momento em que precisamos de intervir na doença cardíaca deve ser muito mais cedo. Quando o estimador de risco de 10 anos, que muitas pessoas ainda usam, sinaliza um problema, já tivemos muitos anos a acumular placa que é difícil de reverter neste ponto. O próximo exame de que quero falar é a homocisteína, que é apenas um aminoácido. Níveis elevados de homocisteína são considerados um fator de risco independente para infartos AVCs e até demência. A homocisteína é também um bom marcador do estado das suas vitaminas B, especialmente a B12, a B9, folato e a vitamina B6. O problema aqui não é ter homocisteína, é normal tê-la, porque é apenas um subproduto natural do metabolismo das proteínas. Onde temos um problema é quando há demasiada homocisteína no sangue. Pense na homocisteína como o fumo de uma fábrica. Um pouco de fumo é normal e esperado quando a fábrica está a funcionar corretamente.
Mas se o sistema de exaustão não estiver a funcionar bem, o fumo começa a acumular-se e a poluir tudo à volta da fábrica. E o que mantém o sistema de exaustão do seu corpo nesta analogia a funcionar sem problemas, bem seriam as vitaminas B, especialmente as vitaminas B12, B9, folato e B6, piridoxina. Estas vitaminas B fazem parte de um processo metabólico muito rigorosamente regulado. O folato e a B12 são necessários para a remetilação da homocisteína em metionina e a B6 é necessária para a via de transulfuração que converte a homocisteína em cistatitona. Por outras palavras, estas vitaminas B atuam como filtros ou conversores que ajudam a reciclar a homocisteína de volta para compostos inofensivos ou até úteis. Mas se tivermos uma deficiência em qualquer uma destas vitaminas B, a homocisteína começa a acumular-se e a subir para níveis prejudiciais. Uma nota lateral importante, algumas pessoas têm uma variação no seu gene MTHFR que afeta a sua capacidade de processar ou metabolizar a homocisteína. Esse é outro teste que peço frequentemente, juntamente com a homocisteína, o que nos ajuda a guiar a terapia adequada e a avaliar o risco cardiovascular. Se houver uma mutação no gene MTHFR, é quando posso recomendar aos meus pacientes o uso de versões metiladas de vitaminas B para baixar esses níveis de homocisteína. Mas esse é outro tópico para outro dia, porque há muito mais nuances envolvidas. E outra nota importante sobre a homocisteína. Os níveis normais podem depender de como o laboratório os reporta e os intervalos de referência podem variar consoante a idade e o sexo. Mas para a maioria dos meus pacientes recomendo que tentem manter os níveis de homocisteína abaixo de 10 e talvez até menos se houver fatores de risco acrescidos para doenças cardíacas, AVCs ou demência. O próximo exame de que precisamos falar é o ácido úrico. Se for como a maioria das pessoas, provavelmente nunca o verificou, porque só é mencionado quando lidamos com a gota, mas o ácido úrico elevado não é apenas sobre a gota. É também um excelente marcador precoce de resistência à insulina, hipertensão arterial e doenças cardíacas. Existem múltiplos estudos de coorte e mecanísticos que demonstram que níveis mais elevados de ácido úrico estão positivamente correlacionados com a resistência à insulina, tanto em populações diabéticas como não diabéticas. Temos estudos que estimam que a resistência à insulina é responsável por cerca de 30 a 40% da ligação entre o ácido úrico elevado e a hipertensão arterial. Portanto, este é um exame que recomendo verificar pelo menos anualmente se estiver perfeitamente saudável, porque o ajudará a detectar problemas antes de notar quaisquer alterações noutros exames laboratoriais, como a hemoglobina A1C ou a insulina em jejum. Recomendo verificá-lo com mais frequência se já existirem problemas de resistência à insulina, hipertensão, doença cardíaca ou fígado gordo. Uma ressalva importante se ler o seu relatório laboratorial. Dependendo do laboratório, a maioria dirá que é normal se o seu ácido úrico estiver abaixo de 7 mg/dl. Mas a maioria dos laboratórios olha para isto através da lente da gota. Você deve olhar para isto em termos de saúde metabólica e cardiovascular. Nos meus pacientes, tento que os níveis fiquem abaixo de 5 mg/dl. Este é o nível onde vemos melhorias acentuadas e reversões de hipertensão arterial e resistência à insulina. No entanto, temos de ser cautelosos ao interpretar os níveis de ácido úrico, pois por vezes o exercício pode causar elevações transitórias. Nesse ponto, fazemos várias medições e olhamos para as tendências em vez de leituras isoladas. O próximo exame de sangue que recomendo chama-se cistatina C, que é uma medida muito mais precisa da sua função renal do que o que normalmente obtém no seu painel metabólico de rotina, onde usamos a creatinina para avaliar os rins. Já vi tantos pacientes cujos exames pareciam normais no papel quando a função renal era calculada com base na creatinina, mas depois verificámos a cistatina C e descobrimos que já havia danos a ocorrer nos rins.
O problema que enfrentamos com a creatinina é que ela provém da degradação muscular e o número depende muito da massa muscular. Se for mais velho, magro ou tiver pouca massa muscular a sua creatinina, pode parecer perfeitamente normal, mesmo que os seus rins não estejam a funcionar bem. Por outro lado, se tiver uma massa muscular acima da média ou se estiver desidratada a creatinina, pode parecer mais alta ou anormal, embora os seus rins estejam bem. É aqui que a verificação da cistatina C pode trazer muita clareza. Não é afetada pela massa muscular nem pela dieta. Todas as células do seu corpo produzem cistatina C e os seus rins eliminam-na a uma taxa constante. Isso torna um reflexo muito mais puro da filtração renal. Uma nota lateral importante: embora a cistatina C não seja inteiramente isenta de influências não relacionadas com os rins, pode ser afetada por fatores como obesidade, inflamação ou disfunção da tiroide no mundo ideal. Usamos tanto a creatinina como a cistatina C para obter uma avaliação precisa. Os níveis de cistatina C começam a mostrar problemas de filtração muito mais cedo do que os detectamos com a creatinina. Agora vamos falar de um exame laboratorial que é pedido rotineiramente como parte das análises anuais de toda a gente, mas que é frequentemente interpretado erroneamente como normal, embora possa já estar a mostrar sinais de doença. Estou a falar do seu teste de função hepática e, mais especificamente, da sua ALT, que significa alanina aminotransferase. Se fizer este exame, o relatório laboratorial dirá que é normal com valores até 40 unidades por litro. Mas o problema com esta definição é que o que é considerado normal tem subido ao longo do tempo porque a população média se tornou menos saudável. Na verdade, na década de 1970, o limite superior do normal para a ALT estava provavelmente mais perto de 25 do que de 40. Isto acontece devido à forma como os laboratórios determinam os limites normais. Eles calculam a média da população saudável e definem que 2 desvios padrão em torno da média é o que é considerado dentro dos limites normais. Mas a média da ALT tem vindo a subir, provavelmente devido à crescente prevalência da doença do fígado gordo. As estimativas mais recentes mostram que quase 1/3 da população mundial tem fígado gordo neste momento, e a maioria desses casos não está diagnosticada. Se olhar para as diretrizes do Colégio Americano de Gastroenterologia, eles consideram que um nível de ALT verdadeiramente saudável varia de 29 a 33 nos homens e de 19 a 25 nas mulheres. Mas mesmo isso é um pouco alto demais. Com os meus próprios pacientes, recomendo tentar baixar esse nível de ALT para menos de 25. Qualquer valor acima disso provavelmente justifica uma investigação mais aprofundada, especialmente para doença do fígado gordo e resistência à insulina. O fígado gordo, uma vez que progride, é agora uma das principais causas de transplantes de fígado na Europa e no ZEUA e pode ser devastador se o deixarmos progredir sem intervenção. Muito bem, esta não é uma lista exaustiva de todas as análises que recomendo. Com os meus próprios pacientes costumamos fazer bastantes mais exames laboratoriais, dependendo das suas circunstâncias individuais ou dos seus objetivos. Portanto, se houver um exame que queira que eu aborde em vídeos futuros, diga-me nos comentários abaixo. Espero que isto tenha sido útil, mantenha-se saudável e vemo-nos no próximo vídeo.